Fala pessoal, seja bem-vindo ao Esporte Guará desta segunda-feira. Tudo sobre a Série B e a Série D e os nossos representantes maranhenses no Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar aqui na TV Guará, onde nós temos o melhor conteúdo do esporte local na sua televisão maranhense. E antes de mais nada, vamos chamar a AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Pois é, e hoje na minha apresentação, o nosso amigo Gaudêncio Carvalho teve um imprevisto e voltará amanhã com toda a sua competência, que só ele sabe ter no comando do Esporte Guará. E nesse final de semana também pela Série D, nós tivemos o Campeonato Brasileiro e o Imperatriz, e foi lá em Tocantinópolis e enfrentou o time do Tocantinópolis e ficou no empate, conseguindo um ponto importante para o Cavalo de Aço. Aí o time do Imperatriz foi um jogo em 0-0. Vale ressaltar que o Cavalo de Aço não jogou com Adalto, seu meia também, que teve problemas familiares e não pôde viajar, e o Lineker, que vinha sendo maior responsável pela armação das jogadas do Cavalo de Aço. Por outro lado, o time de Tocantinópolis ele veio completo. Pela primeira vez na Série D, o adversário do Imperatriz veio completo e justamente contra o Cavalo de Aço, que veio sem os seus dois principais maestros, vamos assim dizer. E mesmo assim, o time do Imperatriz conseguiu suportar a pressão, que um time que ele é um time qualificado e um time experiente. O Tocantinópolis não é um time bobo. Tem Valber, ex-Sampaio Correia, ex-Moto Clube, tem Jamie, aquele mesmo centroavante que jogou várias vezes pela Série C e pela Série B com a camisa do Sampaio Correia, e era um nome muito bem cotado para vestir a camisa do Imperatriz, mas o Imperatriz perdeu essa disputa pelo James para o próprio Tocantinópolis. O Imperatriz, com esse empate, soma 10 pontos e se manteve na manutenção do G4, do grupo A2 do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a mais, o Imperatriz não conseguiu vencer sua partida, mas isso não quer dizer que foi um empate ruim. Um ponto trazido para a cidade Imperatriz, isso valoriza mais o time do Mirandinha, que vem ao longo da competição, vem ganhando corpo, vem ganhando forma e vem ganhando aquela estrutura tática, aquela consistência tática que o Cavalo de Aço precisa ter para pensar se classificar num grupo que é tão difícil quanto esse que nós estamos observando. Sempre eu ressaltei aqui que os times maranhenses, na minha opinião, eram favoritos pela uma das 4 vagas. Eu acreditava muito no Moto Clube, no Imperatriz e no Juventude, restando uma vaga ali para o Guarani de Sobral e 4 de Julho. Mas, infelizmente, há ainda muito tropeço entre os times maranhenses. Não estão conseguindo manter, aquela 2 vitórias consecutivas, 2 jogos jogando bem, e isso vem resultando numa não conseguindo deslanchar na tabela de classificação, mas mesmo assim, diante do Imperatriz, diante do Tocantinópolis, o Imperatriz não fez um jogo de primor técnico, mas trouxe um ponto importante. Nós temos sonora do jogo do Imperatriz. Vamos falar agora, ouvir o que o Mirandinha falou logo após a partida. Jogo bom, tivemos uma boa participação dentro da partida, o time aderiu bem àquilo que a gente tentou fazer durante a semana para trazer para o jogo. Logicamente que tivemos a infelicidade de jogar sem 2 jogadores importantes do setor de meio de campo, que modificou muito a maneira de jogar da equipe, mas no final, um empate jogando fora de casa nos dá a condição de permanecer no G4, e a gente agora tem o Tocantinópolis jogando lá em Imperatriz. A gente tem a convicção de que a gente pode ser um pouco mais ousado e conseguir uma grande vitória. Então esse aí foi o último jogo do primeiro turno, da primeira fase. E o retorno já começa para o Imperatriz jogando nos seus domínios, jogando lá no estádio Frei Epifânio da Abadia, contra o próprio Tocantinópolis. É uma chance a mais do time do Imperatriz pontuar. E jogando em casa, deve fazer o dever de casa, mesmo com a qualidade que eu citei agora há pouco do adversário, mas o Imperatriz nos seus domínios, com Léo Paraíba, Balotelli, o Hudson jogando pela direita, um excelente lateral, com muita força física, chega muito bem na linha de fundo. O Imperatriz deve vencer e deve pontuar ainda mais, e assim se consolidando no G4 do Campeonato Brasileiro.
Outro time maranhense que jogou e dessa vez não teve um destino feliz foi o Juventude Samas, que foi lá no estádio do Junco contra o Guarani de Sobral e amargou mais uma derrota. Aí nós estamos acompanhando os melhores momentos do time do jogo entre Guarani de Sobral e o próprio Juventude Samas. O Juventude Samas fez até um jogo, né, em alguns momentos equilibrado, o time conseguiu controlar as ações, mas não teve força suficiente para conseguir o resultado. O time do Guarani conseguiu fazer o gol da vitória logo já no final da partida, e o que está chamando muita atenção são os excessos de gols tomados pelo time do Juventude. Logo mais nós vamos ver a tabela de classificação e nós vamos perceber quantos gols negativos o time do Juventude tem. E isso também atrapalha o desenvolvimento, né, o projeto do time do Juventude em conseguir essa classificação. O Juventude tem que ter esse equilíbrio, tanto defensivo como também ofensivo. Fazer gols e não tomar tantos gols para assim conseguir a sua vitória. Lá esse jogo lá no Ceará foi 2-1 para o Guarani, mais uma derrota fora de casa do Juventude, né? E assim como está jogando também nos seus domínios, não está conseguindo fazer umas grandes partidas, grandes jogos, então está oscilando muito, isso está dificultando o time do Juventude na classificação. Nós temos a tabela, antes de chamar o intervalo, se puderes colocar a tabela para a gente. Ok. Então, logo mais, no segundo bloco, nós iremos falar tudo sobre o Motoclube e, na sequência, o Sampaio Correia. Muito bem, voltamos mais uma vez com o nosso Esporte Guará, agora para falar do Motoclube, o representante maranhense que conseguiu vencer a primeira jogando seus domínios. Vamos para os melhores momentos. O primeiro tempo teve mais troca de espaços do que grandes chances. Durante todo o jogo, muita troca de movimentações, mas pouca técnica. O Palmas trocando ações entre linha alta e baixa e o Moto mantendo a opção de posse de bola. Algumas chances surgiram para as duas equipes, mas o time maranhense apareceu melhor no começo da primeira etapa. E as boas chances do tricolor surgiram na segunda parte. Mas no primeiro tempo, nada. Encerrou no 0-0. No segundo tempo, sem muita diferença, sem muita criatividade de ambos os times, mas o Moto manteve a posse de bola. Com a aproximação do final do jogo, o Palmas decidiu parar de jogar. O rubro-negro, mais inquieto, tentou se impor. Mudanças foram feitas e uma delas fundamental, a entrada de Felipe Cruz na vaga de Wallace Lima. Ele acabou sofrendo um pênalti aos 35 minutos, mas quem cobrou foi Ted Love. Aos 38 e movimentou o placar da partida. Foi a primeira vitória do Motoclube em casa. O autor do gol, o meia atacante Ted Love, já atuou no Palmas, no tricolor do Tocantins. Primeiramente, agradecer a Deus, porque sem ele a gente não somos nada. E também a toda a nossa equipe, comissão, diretoria, todos os envolvidos, da cozinheira até o presidente. E hoje nós não deixamos de lutar, a gente mostrou que a nossa equipe é uma equipe forte. A equipe de Palmas se trancou lá atrás, a gente insistiu, até que Deus abençoe e conseguimos sair com os 3 pontos. Com a vitória, o Motoclube vai a 9 pontos e retorna no G4 do Grupo A2. Com 4 pontos, o Palmas segue como lanterna da chave. Os times na próxima rodada iniciam o segundo turno do Grupo A2 e voltam a se enfrentar em modelo de tabela inversa. A partida será realizada no próximo sábado, às 15h30, no Newton Santos. Outro que falou com a gente também foi o treinador do Papão, Carlos Ferro. Fala, Ferro. Exato, a gente teve um jogo difícil, né? Um jogo bastante competitivo. Fizemos um primeiro tempo onde houve erros, né? Principalmente no setor do meio campo ali na marcação, mas a gente fez no intervalo, fizemos a mexida necessária para corrigir, alinhamos e no segundo tempo voltamos melhor, né? Em todos os aspectos, tanto na marcação como na construção e no avanço, né? Na progressão com a bola ao ataque, e conseguimos fazer nosso gol. A Série D ela espelha isso, né? Jogo competitivo, difícil, uma chave complicada, estreita, mas a gente está aí lutando de cabeça erguida e com trabalho honesto, transparente e com 80% do nosso elenco maranhense, cara. A comissão técnica maranhense, o elenco maranhense, tem uma dificuldade porque tem transição, tem jogadores da base para o profissional, tem jogadores que até outro dia estavam jogando regional numa pequena equipe, né? No caso o São José, de menos expressão,
e que pegaram uma transição de Campeonato Brasileiro. Se a gente adicionar tudo isso, não é fácil. O Moto está de parabéns, porque está oportunizando e a gente está aqui, ó, direcionando o trabalho, né, e conduzindo o Moto aí à classificação. Outro também que falou com a gente foi o Wilson Gotardo, treinador do Palmas. Bem, no primeiro tempo acho que nós fomos muito superiores ao Moto. Tivemos 4 chances claras de gol. O Moto não conseguiu entrar no nosso esquema defensivo, nem nas nossas ações defensivas. No segundo tempo eles reagiram, vieram diferentes, com outro tipo de atitude. Nós tivemos dificuldades em encaixar, mas na hora em que o jogo estava controlado, na nossa parte, e o Moto já não oferecia muito perigo, eu tinha 6 jogadores pedindo para sair, por dificuldades físicas, e só podia fazer 3 substituições. E foi nessa hora que veio o pênalti, cansados, fisicamente já com grandes dificuldades. É assim, ganha quem marca, vitória justa do Moto, e parabéns ao Moto. Palmas, a temperatura de Palmas comparado com aqui é o inferno, né? Entre aspas. Lá está 40 graus todos os dias. Mas o que aconteceu foi pancadas dos adversários. Os 3 primeiros saíram machucados por pancada do adversário e não por estar a fazer cera. Só que o juiz também nem cartão amarelo deu aos caras, mas está tudo certo. Parabéns. O Wilson Gotardo não é aquele, né, que foi campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo, junto com o Túlio, junto com o Donizete, depois vestiu a camisa do Cruzeiro. Os nomes são iguais, né? O Wilson Gotardo, mas não tem nada a ver com aquele ex-atleta, com aquele zagueiraço também, que é a seleção brasileira. O Motoclube fez uma partida razoável, né? De razoável para bem. Pegou um adversário que não quis jogar, né? Isso demonstrou a partida toda. Os jogadores tentaram fazer infiltração, bola tentou virar inverso, rápido, não conseguiu. Aquelas viradas de jogo para pegar a zaga adversária no sentido contrário também. Então o Moto tentou de todas as maneiras furar o bloqueio que o time do Palmas se propôs a jogar, veio para buscar o ponto. A vitória acabou beneficiando quem quis vencer o jogo, no caso o Motoclube. Vale trazer também alguns destaques individuais. O Ted Love por marcar o gol, um jogador que é muito sinuante, que consegue dominar a bola, consegue correr com a bola próximo do seu pé. Isso deixa o adversário com maior dificuldade para tomar essa bola. Márcio Diogo, que ao longo da partida, já alguns jogos, vem se destacando também, né? Vem criando boas situações, vem servindo seus atacantes, né? O Anderson, muito consistente na zaga. Aí também tem que fazer uma ressalva aqui para o fisioterapeuta, o Rodrigo Loureiro, que conseguiu colocar o Anderson nessa partida. O setor defensivo do Moto até que fez uma partida consistente. Essa vitória, por mais que não possa ter sido assim, um jogo excelente do Motoclube, não foi um dos melhores jogos do Motoclube, mas foi um jogo importante para pontuar na tabela. Nem sempre você vai vestir a camisa da técnica e vai conseguir vencer. Quando não dá para vencer na técnica, tem que vencer na raça, na vontade, tem que ter vontade de correr mais do que o adversário. O jogo de futebol, ele te proporciona isso. Nem sempre você consegue vencer jogando bem, mas o importante é vencer, o importante é pontuar. O Motoclube precisa passar de fase. Para passar de fase, ele precisa pontuar. O jogo, aquele jogo mais técnico, aquele jogo mais bonito, mais prático, isso aí vem durante a competição. E nós estamos falando de Série D, nós não estamos falando de uma Série A, onde nós temos jogos de níveis mais apurados. Mesmo assim, vários jogos da Série A, eles são ruins de se assistir. Então, o Motoclube, dentro daquilo que está sendo proposto, como o próprio Carlos Ferro falou, que são jogadores que estão vindo, vestindo a camisa do Moto pela primeira vez, mas estão se doando, estão se entregando, e a identidade do Motoclube é isso, né? Quando não dá para ir na técnica, vai na raça. E assim o Motoclube, ainda dá tempo de colocar a tabela rapidinho, só para já me chamar aqui a atenção, que está na hora do intervalo. Só para terminar, Guarani de Sobral, né, com 15 pontos, o 4 de julho com 14, o Imperatriz com 7, o Paragominas com 9, e logo abaixo nós temos o Motoclube também na 5ª colocação. Lembrando que essa tabela aí é exatamente na metade do campeonato. Agora nós teremos a outra metade e o time maranhense ainda, que o Imperatriz pode chegar mais lá na frente, Moto e Juventude também está na hora dessa arrancada. E logo mais nós iremos falar tudo sobre o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltamos agora para falar do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, o Tubarão começou com a primeira chance de finalização, logo nos 4 minutos de jogo, com o Ciel tocando de cabeça. Mas a bola passa sobre o gol. O Curitiba queria marcar território e uma cobrança de falta não deu para o goleiro Mota. Um chute certeiro de Val marcou o primeiro para o time visitante.
Depois do susto, a Bolívia buscou jogadas pelas pontas, mas a defesa do Coritiba estava de olhos vidrados no tricolor. Bola rolando quando, aos 37 minutos, Robinho cobrou falta pela esquerda e o zagueiro Paulo Sérgio do Sampaio foi quem desviou para o gol, fazendo o segundo do Coxa. Com um pouquinho de insistência daqui, outro pouquinho de lá, deu certo para o tricolor. Aos 43 minutos, Pimentinha fez uma boa jogada pela direita, caindo nos pés de Ciel, que ajeitou a bola para Ferreira chegar chutando forte para acalmar o coração da torcida boliviana. Segundo tempo, logo na primeira chegada em contra-ataque do Coritiba, aos 6 minutos, Igor Paixão ganha velocidade de Luiz Gustavo e sofre falta. O árbitro marca pênalti e no mesmo lance pensa em expulsar Luiz Gustavo, mas volta atrás e deixa o lateral do Sampaio apenas com um cartão amarelo. O pênalti foi cobrado e convertido por Léo Gamalho. No finalzinho do segundo tempo, o segundo pênalti do jogo. Agora para a cobrança do time de casa. Quem sofreu foi Roney, mas quem marcou o gol foi Jefinho. Fim de jogo, deu Coxa. Coritiba 3, Sampaio Correia 2. Os dois times iniciaram o jogo no G4, mas só quem ficou foi o Coritiba. Chegou aos 24 pontos, diminuindo a diferença para 1 ponto do Náutico, que segue como líder. Já o Sampaio começou em terceiro, mas caiu para a 5ª colocação, mantendo-se com 19 pontos. Na 13ª rodada, o Sampaio vai enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro, às 19 horas de terça-feira. Já o Coritiba vai jogar na quinta-feira, também às 19 horas, contra o CRB no Couto Pereira. Foi um jogo difícil para o Sampaio Correia. O time do Coritiba é um time muito qualificado, com jogadores já acostumados a jogar a Série A. Vieram a São Luís e fizeram o resultado. Um resultado desse que eu sempre coloco na conta da arbitragem. Mesmo quando o Coritiba fez 2-0, não foi por mérito, não foi por construir a jogada. Foi mais por falhas individuais, começando pela barreira, depois uma infelicidade do zagueiro Paulo Sérgio. E mesmo assim, Pimentinha pelo lado direito e o Jean Silva pelo lado esquerdo conseguiram desequilibrar, conseguiram dar amplitude, né, no jogo do Sampaio Correia. Fazia tempo que eu não via um jogador como o Jean ali a mesmo nível, a mesma altura do Pimentinha. O time do Sampaio Correia nessa Série B não está peso, não está só procurando Pimentinha. Muito pelo contrário, o Jean está conseguindo ser muito bem acionado e está conseguindo resolver, dando conta do recado. E quando o Sampaio conseguiu diminuir com o Ferreira, depois de uma boa jogada do Pimentinha, na volta para o segundo tempo, uma desatenção do Luiz Gustavo, que deixou o jogador do Coritiba ganhar a sua frente, aí entrou toda aquela lambança da arbitragem, né? A arbitragem, ela influencia tanto no resultado propriamente dito, como no psicológico dos atletas. Tanto é que o jogador Pimentinha, quem mais marcou o Pimentinha no segundo tempo, foi o auxiliar. Toda a bola que era falta no Pimentinha, o auxiliar não marcava, que era lance dele. E o árbitro também esperava pelo auxiliar. E isso vai irritando, isso vai gerando uma certa irritabilidade nos atletas. Mas o Sampaio tentou, o Felipe Surian, tudo que tinha à sua disposição para essa partida, ele tentou. Teve um momento que o Sampaio Correia ficou no 4-2-4, ou seja, a linha de 4, 2 no meio de campo e 4 lá na frente, né? Depois que o Roney entrou. O Sampaio tentou procurar alternativas para vencer o time do Coritiba, não conseguiu. Depois daquele empate histórico lá, heróico, contra o time do Vitória, a gente esperava até uma vitória do Sampaio Correia. O Sampaio Correia é o segundo melhor visitante até essa rodada, ou melhor, é o segundo melhor mandante até essa rodada, e o time do Coritiba era o segundo melhor visitante, e deu o segundo melhor visitante Coritiba. Agora isso pode ser também a falta do Mauro Silva. O Mauro Silva fez muita falta nesse meio de campo do Sampaio Correia. O próximo jogo do adversário, o próximo adversário do Sampaio Correia é o Guarani, lá de Campinas. Vai ser um jogo muito difícil, mas esperamos que com a volta do Mauro Silva, o time do Sampaio Correia possa ter aquela sustentabilidade no meio de campo e o Sampaio Correia também possa sair vencedor. E assim nós terminamos mais um Esporte Guará. Agradeço a audiência e a paciência de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.